Um novo retorno foi aberto na Avenida Juraci Magalhães para motoristas que desejam acessar o sentido Itagara-Iguatemi. Vamos para lá ao vivo. Lara Linhares tem os detalhes para a gente. Lara, para deixar claro para o pessoal de casa, então, retorno aberto, em que ponto exatamente? Estou tentando identificar aqui que fica esse retorno. Olha só, Sil, a informação, nesse início de manhã, como eu falei, esse retorno estava previsto para ser aberto ontem. Existia uma informação de que seria aberto um novo retorno embaixo do elevado. Como eu falei mais cedo, nós passamos diversas vezes por esse ponto e não encontramos esse novo retorno embaixo do elevado. Mas existe essa sinalização aqui, tem uma placa aqui bem atrás de mim informando um novo retorno. Então os motoristas deveriam andar por cima desse viaduto e lá na frente aqui, vocês conseguem ver nas imagens de Ferreira, eles poderiam ter acesso à pista que vai sentido Itaigara, sentido Iguatemi. Existia um retorno bem em frente à Ceasa do Rio Vermelho, que foi fechado na última quinta-feira e desde então isso tem provocado reflexos no trânsito da região, sobretudo naquele horário de fim de tarde, um horário de pico nessa região. Então, como eu falei, a expectativa era de que esse novo retorno funcionasse embaixo do elevado. Nós conversamos com agentes da Transalvador, nem eles sabiam precisar essa informação, por que desse retorno ainda não está funcionando, mas o que a gente vê é que passando aqui por esse elevado, existe essa placa aqui informando essa sinalização e os motoristas podem fazer esse retorno aqui em cima do elevado. A gente não sabe se isso ainda é uma medida provisória, se de fato esse novo retorno embaixo do elevado ainda vai ser aberto, mas a opção no momento é essa, os motoristas que vêm até esse local aqui pouco depois, sentido de quem vai para o Rio Vermelho, aí, um pouco antes ali da Embasa, um pouco depois da Ceasa do Rio Vermelho, os motoristas conseguem acessar esse viaduto e fazer esse retorno, então, para voltar para o Itaigara. A outra opção seria seguir mais adiante e pegar o viaduto, o retorno embaixo do viaduto Rei Pelé, que fica ali entre a Avenida Vasco da Gama e a Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho. Esse retorno, sim, já está aberto há muito tempo, os motoristas já tinham ele como opção. Mas justamente para que o trânsito nessa região, a gente vê aqui no momento, vou pedir para a C. Ferreira mostrar para vocês que realmente já tem um grande volume de carros nesse momento, trânsito com lentidão nesse início da manhã. A gente sabe que naquele horário, daqui a meia hora, uma hora ou naquele horário de final de tarde, por volta aí de 5 horas da tarde, esses reflexos no trânsito são ainda maiores, O trânsito é intenso aqui por essa região, então existe essa expectativa de que esse retorno embaixo do elevado possa vir a funcionar. A sensação de que a gente tem, eu estou aqui em cima do viaduto mostrando essa imagem para vocês, é de que esse retorno aqui seria um retorno provisório até o momento. A gente vê que tem uma placa de sinalização, mas os motoristas têm que ir embaixo ainda do viaduto. Lá na frente tem aquele gelo baiano, como você costuma mostrar, Sil. Então ali, naquele ponto, eles retornariam. A sensação que a gente tem daqui de cima é que essa seria uma medida provisória, Esse ainda não seria um retorno definitivo. Os agentes da Transalvador falaram para a gente que existia essa expectativa de que esse novo retorno fosse aberto ainda agora de manhã, embaixo do elevado, mas não é isso que a gente vê aqui. O que a gente vê até o momento é que os motoristas que estão vendo, vocês podem ver na imagem, os motoristas que vêm aqui do Itaigara, seguindo para essa região do Rio Vermelho, eles têm a opção lá na frente de pegar esse retorno embaixo do viaduto Rei Pelé, ou os que sobem aqui esse viaduto podem fazer esse retorno, que até o momento parece um retorno improvisado. Muitas mudanças, então, Silvana, nesse trânsito aqui da região. Todas essas mudanças são em decorrência dessa implantação do BRT na região. Agentes da Transalvador devem intensificar os avisos, devem estar presentes também ali com sinalização e para auxiliar os motoristas nesse momento. Eu confesso que até para a gente que está aqui, nesse início, nessa mudança, é realmente um pouco confuso de entender toda essa mudança, Nós tivemos dificuldades para encontrar que ponto estava esse retorno. Inclusive, os próprios agentes da Transalvador também tiveram dificuldade de informar isso para a gente. Então, o que a gente sabe é que realmente aquele retorno em frente à Ceasa do Rio Vermelho foi fechado nos últimos dias e, como opção, os motoristas podem seguir para pegar o retorno embaixo do viaduto Rei Pelé ou os que vierem aqui em cima desse elevado, de onde a gente fala, eles teriam essa opção por enquanto, de fazer esse retorno aqui, que ao que tudo indica, como vocês podem ver, ainda tem o gelo baiano, é um retorno improvisado, Silvana.